Grande BH em Pauta. Os problemas da sua região em debate na Band News FM. O Grande BH em Pauta desta semana vai abordar a violência no futebol. Na maioria das vezes provocada por integrantes de torcidas organizadas. A repressão de brigas entre torcedores se tornou um desafio nacional de um problema que provocou 155 mortes no Brasil, 3 delas somente em 2012. Acompanhe na reportagem de Bernardo Miranda. Infelizmente, os cânticos entoados pelas maiores torcidas organizadas de Cruzeiro e Atlético não são somente força de expressão. Briga entre torcedores rivais não são raras aqui na capital mineira e os conflitos ocorrem inclusive entre facções que torcem para o mesmo time. Em 2012, pelo menos 51 pessoas foram presas após briga de torcidas. O caso mais grave ocorreu no início do mês, quando um torcedor atleticano foi baleado no braço após o enfrentamento com cruzeirenses no Barro Preto. Na saída do Independência já foram pelo menos 3 grandes brigas desde a reinauguração do estádio em abril. 2 delas entre 2 torcidas organizadas do Cruzeiro que são rivais, a Máfia Azul e a Pavilhão Independente. Em uma delas, eles depredaram a estação do metrô Santa Teresa, como relata o funcionário da CBTU que acompanhou a briga. Olha, a gente percebeu que tinha um grupo fora da estação, um grupo de 4 ou 5 que estavam rondando as imediações da estação. Logo que o trem chegou do Horto, com aproximadamente 200 torcedores, quando eles estavam desembarcando, subindo as escadas para sair da estação, esses 4 voltaram com um outro bando já, com tijolo, pedra, pau, e entraram em confronto, um confronto muito violento. Muita gente machucou, muita gente saiu ferida de lá, né? A nossa segurança lá, que estava em desvantagem numérica, nós tivemos muita sorte. O pessoal da segurança e os funcionários da estação, ninguém se machucava. Mas entre eles, houve muita gente machucada e evadiram. Diante de tantos conflitos, algumas medidas já foram adotadas, como a tentativa de cadastrar todos os membros das torcidas, como determinou o Ministério Público, além da suspensão temporária do uso de camisas que identifiquem as torcidas no estádio. Mas tudo isso parece não ter dado o resultado esperado. Há quem defenda a extinção das torcidas organizadas como medida de combater a violência nos estádios. Suja totalmente futebol, na minha opinião. Eu acho que não deveria existir. Eu acho que esse tipo de pessoa só atrapalha a imagem do Brasil. E sem falar também que eles um bando sem o que fazer, né? Sai da sua casa já sai na intenção já de causar briga ou até mesmo morte. A intenção deles não é que o time vai ganhar, o time vai perder. É de causar terror mesmo. Eu acho que mais atrapalha, cara. Porque principalmente por causa de briga, entendeu? Acho que dá muita confusão, muita briga e tal. Acho que não ajuda, não. Mas há também quem apoia as torcidas organizadas como um elemento importante para o espetáculo do futebol. Se tiver uma organização, se tiver a coisa certa, eu acho que é bacana. A festa é válida. O que não é válido é a violência após, né, a vitória ou a derrota de qualquer time. Então, do meu ponto de vista, eu acho que até ajuda, porque melhora o trabalho, a festa do futebol. Eu acho que ajuda, porque dá incentivo aos jogadores todos, né? Só meia dúzia só de pessoas que atrapalham as torcidas organizadas, em geral. A maioria de sem dúvida. Dá incentivo aos jogadores, inclusive elas que dá força ao jogador, todos eles. Porém, as torcidas organizadas cada vez mais deixam de depender exclusivamente do futebol. Algumas também são escolas de samba e até se associam a eventos do MMA. E foi justamente em uma luta de artes marciais mistas que ocorreu talvez o caso mais grave de violência entre torcidas organizadas aqui em Minas, com a morte brutal do cruzeirense Otávio Fernandes, de 19 anos, que foi espancado na Avenida Nossa Senhora do Carmo, na região da Savassi. 12 integrantes da Galoucura foram denunciados pelo crime, inclusive o presidente e o vice da torcida organizada. 7 deles estão presos e 5 ainda estão foragidos. De Belo Horizonte, Bernardo Miranda. Bom, e dando sequência ao Grande BH em Pauta, nós conversamos agora com o coordenador do GFUT, GFUT, Grupo de Estudos de Futebol e Torcida da Universidade Federal de Minas Gerais, professor Silvio Ricardo da Silva, sobre a criação e o que viraram as torcidas organizadas em Belo Horizonte. Professor, bom dia. Bom dia, tudo bem? É um prazer falar com você. Prazer é todo nosso. Professor, eu tenho para mim, eu digo pessoalmente, não é a opinião evidentemente do Grupo Bandeirantes, de que as torcidas organizadas, elas deveriam, pela característica que elas assumiram nos últimos anos, elas deveriam ser extintas. O Ministério Público deveria ter coragem, condição de fazer isso. Porque me parece algo incontrolável. As redes sociais ajudaram
para que elas se tornassem incontroláveis, e o próprio caráter, né, dos torcedores, das torcidas e de quem as dirige. O que o senhor acha dessa história, professor? Bom, assim, de antemão eu discordo do seu ponto de vista, no sentido da extinção das torcidas organizadas, né? Porque eu acho que quando nós falamos em torcidas organizadas, nós costumamos generalizar como fosse um único grupo, um grupo de baderneiros, e nós temos pesquisas, né, ao longo dos anos aqui em Belo Horizonte, mostrando que existem diversos tipos de torcida organizada. Torcidas organizadas com poucas pessoas, torcidas organizadas com características familiares, como também as grandes torcidas organizadas que, de uma maneira geral, alguns elementos criam alguns problemas, né? Mas eu discordo muito dessa ideia de generalizar essa categoria, torcidas organizadas, e dizer que todas não prestam e que todas deveriam ser banidas do futebol. Até porque muito do que o futebol conseguiu em função da festa e da organização feita por essas agremiações. O senhor acha que seria, então, o caso de requalificá-las, talvez, para se separar o joio do trigo, já que isso é tão difícil, tem sido cada vez mais difícil? Perfeito. Eu acho que aí sim, né? Eu acho que haver essa separação, haver esse recadastramento, né? Eu acho que isso é importante. Note bem, porque elementos que arrumam confusão em torcidas organizadas, esses elementos, eles fazem parte aí de um determinado grupo social que está à margem da sociedade, que criaria o problema em qualquer outro lugar, né? Se nós formos... A maior parte das mortes, né, brasileiras são de homens nessa faixa de idade aí, que normalmente eles frequentam muito essas torcidas organizadas. Então, se eles não criassem esse problema na torcida organizada, certamente eles criariam em outros espaços, né? Porque isso aí é um problema social, é um problema que está ligado a uma série de outros fatores sociais, né? E eles acabam buscando no futebol e na torcida organizada a possibilidade de exercer esse tipo de malfeito, né? Então, assim, volto a dizer, eu acho que a sua segunda proposição, para mim, é a mais certa, né? Um controle maior dessas torcidas, dos seus membros, né? E, inclusive, com a possibilidade de se cumprir aquilo que a própria legislação coloca, que é a punição daqueles que que avançam aquilo que a gente chama do limite do razoável, né? Que deixam de ser torcida organizada e viram uma quadrilha, né? Isso acontece, né? Então você tem pessoas que estão à margem da sociedade mesmo, que cometem os maus feitos e que acabam integrando esses espaços, essas torcidas, né, e cometendo atos ilícitos. Então, veja bem que há torcidas organizadas que têm mais de 40 anos, 50 anos, já são instituições tradicionais, né? E que muitas delas têm os seus problemas, mas também têm seus bem-feitos, né? Então, algumas ações interessantes fazem parte da cultura do futebol. Então, eu acho que separar o joio do trigo, a expressão usada por você, é fundamental. Quem faria essa fiscalização, professor? Quem seria responsabilizado por isso na sociedade ou entre os órgãos relativos à segurança? Acho que já tem sido feito, né? Algumas propostas já têm sido feitas, né? E aí, no caso, eu acho que tem que ser um conjunto, né, de instituições que se responsabilizem por isso. Então, a Justiça, né, no caso aí o Ministério da Justiça, né, a própria polícia também tem que estar à frente disso, né? Mas os próprios clubes, eles têm um papel fundamental nisso daí, né? Quando o clube ele acaba usando de um grupo de torcedores para manter uma direção, manter seu determinado poder, com um espaço excessivo a esses sujeitos, né? Ou mesmo quando a distribuição gratuita de ingressos, isso aí são equívocos que os clubes cometem e que acabam dando força a essas agremiações, que elas tomem um contexto de empresas, basicamente assim. Então eu acho que um conjunto, né, de pessoas e os próprios membros da torcida organizada também, eu acho que isso vai ajudar,
né, no sentido de melhorar essa situação aí. Professor Silvio, aqui é Inácia. O senhor citou aí agora, Inácia, que está falando com o senhor agora. Um prazer, Inácia, falar com você. Prazer é meu, professor Silvio Ricardo. O senhor citou aí agora a possibilidade das torcidas organizadas serem registradas como pessoas jurídicas. Isso, na opinião do senhor, facilita o controle sobre elas, sobre as ações dessas torcidas? Sem dúvida, né? Então, assim, a gente nota também, através das nossas pesquisas, que muitas torcidas organizadas se negam a ter esse controle. Outras não, né? Porque não tem o que esconder, não tem problema nenhum, mas algumas se negam a isso. Então, eu acho que na medida que elas sejam pessoas jurídicas, né, e as pessoas que administrem essas torcidas, elas sejam responsabilizadas por qualquer coisa, eu acho que esse é um canal importante. Mas o senhor acredita que isso vai ser imposto pelo Estatuto do Torcedor ou não? Sim, eu tenho notícias de que, em função até dos mega eventos que estão para acontecer no Brasil, né, que está havendo todo um controle, né? Isso pode acelerar, né? Já um terceiro momento do Estatuto de Defesa do Torcedor, que teve seu primeiro momento em 2003, seu segundo momento em 2010, e agora já está sendo pensado um terceiro momento, né, no sentido de efetivar um pouco mais as deliberações do próprio Estatuto. Muito bem, professor Silvio Ricardo da Silva, que é coordenador do Grupo de Estudos de Futebol e Torcida da UFMG. Professor, mais uma vez, obrigado por atender aí a reportagem da Band News FM. É um prazer conversar com vocês, né, e na medida que precisa, para a gente poder dialogar e contar aqui a versão das pesquisas que nós fazemos em Minas Gerais, será um prazer contribuir, tá bom? Muito bem. O senhor tem noção de quantas torcidas organizadas tem hoje em Minas, registradas para Atlético, Cruzeiro e América? Pelo menos? Que são os três maiores times? Porque registradas mesmo, porque nós sabemos da existência delas, né? Então, nós consideramos aí por volta de umas 13 do Atlético, umas 13 do Cruzeiro e do América um pouco menos, talvez umas 5. Então, as 26, 31, né? Agora, em funcionamento mesmo, são poucas. Aí talvez a gente coloque aí por volta de umas 20 no total. Tá? Perfeito. Professor Silvio, obrigado. Então, mais uma vez, boa semana para você. Um abraço, boa semana.